É, Tricolor. Em meio a tantas especulações, rumores, possível cavada de empresário, a gente fica naquela. Será se o jogador que tá vindo é bom? Será se é ruim? E aí surgiu o nome do Francisco das Chagas dos Santos Soares. Não sei se você já ouviu falar, mas na minha opinião é um dos principais nomes vinculados ao Tricolor nesse período de especulações, ao lado do nome do William Bigode. Não sei se você também está preparado para isso, mas ele vem para ser titular, viu? Bora saber um tiquinho. Salve, salve Tricolor em toda a terra, eu sou o Branco e sejam bem-vindos à Nesse TV, o canal que te traz análises, estatísticas e opinião, sempre fundamentada, é claro, sobre o nosso Tricolor. Se você está chegando agora e também não é inscrito, deixa a sua inscrição e também aquele like que ajuda a fortalecer demais, ou eu te convido a assistir o vídeo até o final para dar aquele dislike de forma convicta, não tem problema nenhum. Porque no vídeo de hoje nós vamos falar do Tiquinho Soares, um nome aí que foi especulado no nosso Tricolor, foi oferecido. Nós vamos entender um pouco essa história e saber os números do jogador, avaliar direitinho, saber se é bom, se é ruim. Vamos saber o que é que tá pintando aí no nosso Tricolor. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi uma galera dizendo que não conhecia o jogador. Teve muita gente também tirando onda só por conta do nome. Então eu resolvi trazer um pouco mais de informação a respeito do Tiquinho Soares, o ex-centroavante do Porto, que entre outras equipes, no caso Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, também foi oferecido ao nosso Fluminense. E aí você pode me perguntar, mas e por que ele foi oferecido? Bom, o jogador ele fez aquele movimento bastante conhecido de sair da Europa e ir para a Ásia, geralmente em busca de maiores cifras, como a gente sabe, porém não deu muito certo para o jogador. Os clubes chineses enfrentaram uma grande crise. Para se ter ideia, o atual campeão chinês ele encerrou as atividades do clube profissional, o time do Miranda, do Alex Teixeira. Então esse clube encerrou as atividades. E não foi diferente com o Tianjin Teda, que também enfrentou a crise, não paga os salários do Tiquinho desde que ele se transferiu para o time chinês, no final de setembro de 2020. Então o jogador decidiu buscar uma rescisão na FIFA e agora ele aguarda essa decisão para ter a posse do seu passe. Com isso, ele poderia se transferir para qualquer clube e agora ele estuda os melhores mercados. Na entrevista do UOL, ele afirma que a prioridade dele é jogar futebol. O jogador que possui um valor de mercado elevado, em razão do recente auge vestindo a camisa do Porto, só mesmo como agente livre para pintar no futebol brasileiro. E o torcedor tricolor que conhece o jogador pode ficar animado, uma vez que ele é agenciado pelo ex-tricolor Deco. Mas antes de analisarmos os números do Tiquinho Soares, principalmente da sua passagem na Europa, a gente vai ver que ele rodou mais do que Beyblade aqui no futebol brasileiro, principalmente enquanto jovem. Ele passou sempre por clubes de pequena expressão e isso talvez explique o fato dele não ser tão conhecido aqui. Ele que iniciou ainda na base no Corinthians de Alagoas, estreou pelo profissional pelo América de Natal, passou por Botafogo da Paraíba, CSP, que é o Centro Esportivo Paraibano, é o clube que deteve os direitos dele por muito tempo. De lá ele foi emprestado por vários outros times, Caicó, Visão Celeste, Cerâmica, 13 da Paraíba, Veranópolis, Pelotas, Lucena, até chegar à Europa em 2014 para disputar a segunda divisão portuguesa pelo Nacional. Lá ele finalmente conseguiu ter sequência e despertar a atenção do Vitória de Guimarães, para onde se transferiu e também conseguiu se destacar, chamando a atenção do Porto, onde viveu seus melhores momentos no futebol até se transferir no final de 2020 para a China. É um verdadeiro caso de superação, o menino Little Tico. E finalmente, analisando os números gerais do Tiquinho Soares, principalmente a partir da sua chegada na Europa, uma vez que os números da passagem dele pelo futebol brasileiro, além de serem desconhecidos, não são muito relevantes. A gente vai ver aí na tela que 2 partidas que ele fez com a camisa do América de Natal, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, vão entrar nessa conta. Então daí você tira os demais números. O fato é que em 140 partidas com a camisa do Porto, Tiquinho marcou 65 gols e deu 19 assistências. Com a camisa do Nacional foram 47 jogos, 16 gols e 2 assistências. Pelo Vitória de Guimarães foram 21 partidas, 8 gols e 2 assistências. Pelo Tianjin Teda, 8 partidas, 2 gols, nenhuma assistência. E pelo América de Natal, 2 partidas, apenas 21 minutinhos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. A gente percebe que os principais números são de fato pela camisa do Porto, onde ele viveu seu auge. Isso dá uma média superior a uma participação direta para gol a cada 2 partidas. Se a gente for um pouco mais específico, isso dá uma participação direta para gol a cada 104 minutos. E é uma média que se estende ao total da sua carreira. Se a gente observa os números gerais, são 114 participações diretas em 218 partidas.
Isso dá uma participação direta para gol a cada 126 minutos, ou seja, são números muito interessantes. Não é nenhum craque, mas também está longe de ser um Pereba. Espere um jogador muito eficaz, que vai te dar uma participação direta para gol a cada 2 partidas. É um jogador que, apesar da altura, 1,87, é um jogador de bastante movimentação e velocidade. Ao contrário do que alguns pensam, ele não vem para jogar na ponta, apesar de eventualmente ele gostar de cair ali pelo lado esquerdo. Ele é um jogador que perderia uma de suas principais características, que é o jogo aéreo. É um jogador muito bom no cabeceio. Tanto é que desses 91 gols, 35 deles foram feitos de cabeça. Ou seja, mais de 1/3 dos gols do Tiquinho Soares são de cabeça. Então é um fundamento no qual ele é muito bom. Se a gente observar a nossa última temporada, a jogada aérea ela foi uma jogada que nos ajudou bastante. Então, pensando nisso, o Tiquinho seria também muito bom para o jogo do Fluminense. Libertadores, aquela falta levantada na área, pode dar muito certo, viu? E aí, mapeando um pouquinho mais os números que a gente acabou de falar, por ligas nacionais, o Tiquinho em 159 partidas marcou 64 gols e deu 14 assistências. Se a gente for ver em Copas Nacionais, em 42 partidas ele fez 22 gols e deu 7 assistências. Um jogador muito bom aí nas Copas, em mata-mata. E aqui eu queria chamar a atenção principalmente para esses números aqui. É um jogador acostumado com o jogo grande, jogo pesado, jogo disputado. Ele já disputou 17 partidas em Copas internacionais, e aqui incluiria Liga Europa e UEFA Champions League. Em 17 partidas ele marcou 5 gols e deu 2 assistências. Ou seja, é um jogador bastante interessante, que eu particularmente gostaria de ver no Flusão. Acho que esse vice será muito bom. Tem muita gente aí falando que é cavada, que é não sei o que de empresário. Se for cavada, acho que acertou bastante. Se a gente comparar o Tiquinho com o Fred, que é com quem eu acho que ele viria a disputar a posição, pegando a última temporada do Fred com a temporada 19 e 20 do Tiquinho, a última dele com a camisa do Porto, a gente vai ver que ele vai possuir números bastante interessantes. Você pode até questionar, por que não compara com os números dele no chinesão? Bem, além de não ter uma amostragem suficiente, ele disputou apenas 4 partidas lá no chinesão, na Liga Nacional, tem todo o contexto que ele fala na entrevista dele ao UOL, de que culminaram na sua saída, levaram a rescisão, não pagamento de salários, quarentena, não foi com sua família. Então tem todo um contexto que nos permite relativizar essa curta passagem dele pelo futebol chinês. Então, comparando os números deles, a gente vai ver que o Tiquinho, em 30 partidas pelo Porto, na temporada 19-20, apenas 20 como titular, ele fez 10 gols. A gente vai ver que ele não tem uma grande minutagem por jogo. Em média ele jogou apenas 57 minutos e ainda assim conseguiu marcar um gol a cada 170 minutos. Pegando a temporada do Fred, a última, a gente vai ver que em 24 partidas, sendo 19 como titular, o Fred marcou apenas 5 gols. Ele teve uma média de 62 minutos por jogo e a média dele em minutos para marcar um gol foi de 300 minutos, ou seja, muita coisa. Quase o dobro do tempo que o Tiquinho leva para marcar um gol. Então, torcedor, analisando os números, assim como fizemos, tanto os números gerais quanto os da última temporada, e até comparando com o Fred, é possível perceber que o Tiquinho é um jogador que tem bons números e que certamente contribuiria bastante para o Fluminense nessa liberta. E por mais que o Tiquinho não chegue com toda essa pompa de que será titular, até porque boa parte da torcida sequer conhecia o jogador, e também porque estamos muito bem representados com o Fred ali na frente, eu acho que seria uma transição bastante natural, uma vez que o Fred já é veterano, vai completar 38 anos neste ano e não disputa os 90 minutos de todas as partidas. Ele geralmente é substituído e a gente viu isso na última temporada. Então, gradativamente, o Tiquinho entraria nos jogos e conseguiria essa condição, na minha opinião. Mas e aí, torcedor? Bom, os argumentos foram dados, as informações foram postas e agora você decide qual a sua opinião. Você acha que o Tiquinho Soares ele é uma boa para o Flusão? Você acha que ele chega para ser titular? Ou ele vai ser reserva mesmo do Fred, vai ficar entrando nos jogos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu vou ler todas. Compartilha esse vídeo nos grupinhos no WhatsApp. Curte se você gostou. Dá o dislike caso não tenha gostado, não tem problema nenhum. Se inscreve no canal. Um cheiro e saudações tricolores.